Bom, meus amigos, vamos encerrar os nossos trabalhos nesse domingão e vamos encerrar também a nossa cobertura do primeiro round, né? O primeiro round finalmente acabou, né? Depois de longas semanas, depois de muita análise, de muito pós-jogo, depois de 3 jogos 7, né? Finalmente, o primeiro round dos playoffs da NBA está encerrado. A partir de amanhã, segunda-feira, já teremos as séries do segundo round acontecendo. Inclusive, amanhã, ali depois do almoço, né? Não vou dar um horário específico para depois não ser cobrado, né? Mas depois do almoço, sai o episódio do Switch TV Show analisando e palpitando nos jogos do segundo round, tá? Então amanhã vamos trocar uma ideinha sobre as séries do segundo round, que, né, começa amanhã. O jogo de hoje entre Cavs e Raptors marcou o fim da primeira rodada e marcou também a classificação do Cleveland Cavaliers. É sobre esse jogo que iremos falar nesse vídeo, né? Bora falar sobre o jogo que deu a classificação para o Cavs, que garantiu a ida do Cavs para o segundo round, que vai encarar o Detroit Pistons, que também garantiu sua classificação nesse domingão, vencendo o Orlando Magic no jogo 7. Inclusive, já tem vídeo falando sobre Pistons e Magic. Se você não assistiu, vai assistir. Enfim, bora falar sobre esse Cavs e Raptors. Antes, só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. E vamos lá, cara. Seguinte, jogo 7, jogo em Cleveland, em Ohio, né? Torcida do Cavs fazendo aquela festa danada, né? Climinha bacana de jogo 7. O jogo rolou nessa noite, terminou agora há pouco. Na verdade, contando aqui um bastidor, o jogo terminou faz um tempo, tá? Era pra esse vídeo já tá no ar. Só que o que aconteceu? O jogo acabou. E aí eu tinha comido uma pizza durante o jogo, né? Uma pizza. Pô, vai bem, né? Domingueira? Porra. Aí, meu irmão, acabou o jogo. Pizza, sabe aquela moleza que dá em você quando você come uma pizza? Não foi uma pizza inteira também, tá, gente? Antes que venham, né, criticar, falar que eu tô furando o projeto Skinny Swish, foram 2 pedaços de pizza, tá? 2. Uma boa pizza de calabresa. Mas sabe aquela moleza que te dá? Então, me deu essa moleza, cara. Eu falei, velho, quer saber? Vou tirar um cochilinho. 10 minutos, 15 minutinhos. Aí eu gravo. Meu irmão, eu esqueci de colocar o despertador, pô. E aí cá estou eu gravando o vídeo à 1 da manhã, pô. 1 da manhã. O jogo acabou, era o quê? Umas 11h30? Pô. Brincadeira, pô. Brincadeira. Peço perdão, tá, minha audiência? Peço perdão. Eu sou humano. Quem nunca, na hora do almoço, esticou um pouquinho mais a soneca e chegou atrasado? Aconteceu comigo. Peço perdão, peço perdão. Mas vamos lá. Chega de explicações, né? Não tô aqui pra dar desculpa, tô aqui pra falar sobre o jogo. O que aconteceu no jogo? Vamos falar sobre o jogo. O jogo rolou. Primeiro tempo bem equilibrado, né? Inclusive, eu diria que o Raptors foi melhor no primeiro tempo, né? Apesar do jogo ter ido pro intervalo empatado, eu acho que Toronto teve mais períodos de domínio no primeiro tempo do que o Cleveland, né? O Cleveland fechou muito bem o primeiro tempo, né? A reta final de primeiro tempo do Cavs foi bem bom, né? Foi bem bom, né? Com as bolas de 3 caindo, com o Max Strus aparecendo bem na defesa, Sam Merrill, Jalen Tyson e tal. A reta final de primeiro tempo foi bom, né? Só que no geral eu achei Toronto melhor, né? Toronto chegou a abrir 10 de vantagem. Em nenhum momento Toronto ficou atrás no placar. Em nenhum momento, né? Scottie Barnes fez um bom trabalho ali e tal. Mamukelashvili teve alguns bons momentos. O Battle também e tal.
Então, eu achei o Raptors melhor, né? Defensivamente muito bem, muito físico, conseguindo forçar turnover. Foi um bom primeiro tempo do Raptors, né? Mas o jogo foi para o intervalo empatado. Na volta do intervalo, aí sim, o jogo pendeu muito pro lado de Cleveland. E aí teve um personagem que foi fundamental para isso, né? Teve um cara que fez essa balança tombar a favor do Cavs, que foi o Jarrett Allen, né? O Jarrett Allen que vinha fazendo uma série muito fraca, tá? Muito fraca a série do Jarrett Allen. Nesse terceiro quarto, ele foi um absurdo. Assim, não sei o que aconteceu, não sei se sei lá, o espírito do saudoso Bill Russell incorporou ali o Jarrett Allen. Não sei o que deu, mas o Jarrett Allen virou um monstro no terceiro quarto. Tudo que ele não jogou a série inteira, ele jogou no terceiro quarto. Foi inacreditável, mano. A gente tá falando de um cara que no terceiro quarto meteu um 14-10. No terceiro quarto, ele meteu 14 pontos e 10 rebotes. Com um roubo de bola e um toco ainda. Isso no terceiro quarto apenas, tá? Uma coisa inacreditável, mano. O cara, ele virou o Shaq no terceiro quarto, mano. Virou o Will Chamberlain no terceiro quarto. Surreal, surreal. O Raptors não teve nenhuma resposta pro Jarrett Allen no terceiro período. Mas nenhuma. E aí, com o Max Strus parecendo bem, com o Donovan Mitchell jogando um pouquinho melhor, James Harden e tal, o Cavs dominou o terceiro período, né? Meteu uma parcial de 38-19, né? E foi pro quarto período com quase 20 de vantagem. Se não me engano, foi pro quarto período vencendo por 18-19. Foi um amasso. Um amasso. O Cavs que em nenhum momento liderou o jogo no primeiro tempo. No terceiro quarto, só deu Cavs. Só deu Cavs. E aí no quarto período, foi só questão do Cavs administrar, né? Foi um quarto período até melhor de Toronto, até pela necessidade, né? Toronto precisava do placar. O Cavs teve ali uns momentinhos de meio sonequinha, mas em nenhum momento o Raptors de fato ameaçou a virada. E o Cavs conseguiu a vitória por 114-102. O Cavs está classificado para o segundo round, vai encarar o Detroit Pistons. E, cara, belo jogo, cara. Acho que. Eu vou arriscar, mano, que esse foi. Não vou falar que foi o melhor jogo do Cavs na série. Não acho que foi o melhor. Mas foi um dos melhores. Uma das melhores apresentações do Cavs em toda a série, tá? Especialmente o segundo tempo. O segundo tempo foi muito bom. E a vitória foi merecida, cara. A vitória foi merecida. Eu achei que os jogadores do Raptors sentiram o jogo 7, o que é natural também, né? Se tratando de um time com pouquíssima experiência, né? Até saiu, até durante a transmissão eles falaram, né? Só 2 jogadores do elenco do Raptors tinham experiência de jogo 7 na carreira. O Jackson Davis, que jogou o quê? Uns 30 segundos num jogo 7 do Golden State contra Houston, talvez. Deve ter sido contra Houston. E o Jakob Poeltl. De resto, nenhum jogador do Raptors havia disputado um jogo 7 na vida. Enquanto do outro lado, você tinha Donovan Mitchell já disputado uns 2 jogos 7, Jarrett Allen já havia disputado o jogo 7, Evan Mobley, o James Harden já tinha 7 jogos 7 na carreira no cartel. Inclusive, o retrospecto do Harden em jogo 7 é bem ruim, né? Mas hoje ganhou. Inclusive, 2 jogadores meio que dando uma exorcizada, né, no fantasma do jogo 7, né? O Embiid no sábado e o James Harden hoje, né? Olha aí. Novos tempos na NBA, hein? Novos tempos, né? Estamos vivendo uma era onde Embiid e Harden não pipocam em jogo 7. Olha só que loucura. Enfim. Eu achei que os jogadores do Raptors deram uma sentida, né? Muitas faltas bestas, sabe? Mas enfim, o Raptors fez uma grande série. Acho que independente do que aconteceu hoje, independente da derrota, o saldo para a temporada do Raptors é bem positivo, né? O Raptors que para mim
seria um time de play-in, irmão, classificou direto, jogando um bom basquete, né, desenvolvendo uma boa identidade, né, o Rajakovic conseguiu dar a cara dele pro time, inclusive grande trabalho do Rajakovic nessa temporada, né, e nessa série, mano, ele fez um trabalho excelente, o cara jogou a série inteira sem o seu armador titular, que é o Quickley, e jogou a reta final sem o Brandon Ingram, que é o seu melhor scorer, né? Então, Rajakovic fez um trabalho excelente, né? Tirou tudo que dava desse time, tudo que dava e tudo que não dava, né? Rotações muito criativas, utilizando ali o Moran Boyles como pivô em vários momentos. Fez um trabalho excelente, cara. Gostei muito do que o Rajakovic apresentou. Hoje ele, sei lá, cara, eu acho que ele ficou meio perdido em alguns momentos, sabe? Teve um desafio que ele usou ali no terceiro quarto, que não tinha por que usar, e aí ele ficou até o fim do jogo sem ter desafio mais, sabe? Acho que ele fez uma... Acho que até ele ficou um pouco nervoso com o jogo 7, mas não muda o fato de que foi um trabalho excelente. O time em si merece muitos elogios, né? O Scottie Barnes foi um gigante na série. Inclusive, eu diria que individualmente, ele foi o melhor jogador da série, cara. Tá? Eu diria que ele foi o melhor jogador da série. Fez um trabalho absurdo, né? Entregando uma média de 24,1 pontos, 8,6 assistências, 6,1 rebotes, 1,1 steal, 1,7 toco, cara. Chutando pra 50% no geral e 38% pra 3. O Scottie Barnes jogou pra caralho nessa série, né? Sendo muitas vezes defendido pelo Evan Mobley e tendo que marcar James Harden, tendo que marcar Donovan Mitchell. Então o Scottie Barnes ele foi gigante nessa série. Se tinha alguma dúvida sobre o quão pronto o Scottie Barnes está para ser franchise player, ou se ele é um franchise player, eu acho que essa série deu ótimos indícios para Toronto, né, em relação a essa questão. Jogou muito bem o Scottie Barnes. Gostei muito da série do RJ Barrett também, né? Hoje não foi tão brilhante, né? Teve um aproveitamento muito ruim nos arremessos, 9 de 25. Mas ainda assim meteu 23 pontos. E se teve jogo 7, só foi por conta do RJ Barrett, por conta daquele game winner absurdo que ele meteu no jogo 6. Então, fez uma boa série. Gostei muito do Jamal Shead também, né? Fez uma série bem digna. Jakob Walter começou a série mal, mas conseguiu se encontrar. Agora, pô, Coleman Boys, enorme Coleman Boys. Hoje não conseguiu ser tão impactante, mas a série em si dele foi absurda. Se teve jogo 7, também foi muito por conta do Coleman Boys. O moleque jogou pra caralho. Outro novato que não parecia ser novato, né? Ele, de Combi, né? Knippel, Cooper Flag, essa classe aí tá cheia de novato que não é novato, né? Que não parece novato. Impressionante. Agora, Jakob Poeltl, série nojenta do Jakob Poeltl, um cara que vai ganhar quase 30 milha ano que vem. Uma série horrível. Hoje foi engolido pelo Jarrett Allen. Engolido. O Brandon Ingram, né, mesmo antes da lesão, não vinha fazendo uma boa série, né? O trabalho dele muito ruim na série, sendo facilmente anulado pela defesa de Cleveland. Eu, particularmente, não sou tão fã do Brandon Ingram, né? Nunca escondi isso. Acho que é um jogador que dificilmente vai te levar longe, porque é um cara que, por não ter um grande repertório ali de perímetro, por não ser um defensor de elite e por ter muita questão com saúde, é um cara que sempre machuca, é um jogador que eu não gostaria de ter no time. Apesar de ser talentoso e tudo mais, é um cara que você não pode contar, mano. É um cara que em playoff ele sempre pipoca, mano. Sempre, 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 sempre. Então, eu particularmente não gosto muito do Brandon Ingram. Se eu fosse Toronto, eu dava um jeito de trocar ele, né? Seria uma das mexidas que eu faria se fosse o Raptors. Mas, enfim, vamos ver o que o Raptors vai fazer. Fato é que a temporada, mano, ela termina com um saldo muito positivo. Tem muita coisa boa que é pra ser mantida, que é pra dar continuidade. E eu acho que tem algumas arestas que, se forem bem aparadas, o Raptors tem tudo pra voltar mais forte pro ano que vem. Sobre Cleveland, parabéns, venceu, classificou, fez o seu trabalho. Dito isso, tem muita coisa pra melhorar se quiser passar do Pistons, né? Apesar do jogo 7 incrível que o Jarrett Allen fez, a série dele foi muito fraca, né?
Muito fraca. Tem que ser melhor. Donovan Mitchell teve bons momentos, teve bons jogos. Hoje o segundo tempo dele foi bom. Mas, cara, outro que teve uma série bem abaixo do que eu esperava, viu? Eu esperava muito mais do Donovan Mitchell. Ficou devendo. O James Harden também. Esperava bem mais do James Harden. Não que ele tenha feito uma série ruim. Não foi uma série ruim. Hoje, inclusive, gostei muito do jogo defensivo que o Harden fez. Defensivamente muito ativo, roubando bola. Gostei. Mas ele precisa ser melhor também. Também não achei a série do Harden nada de... Meu Deus, que espetacular. Não. É outro que precisa ser melhor, outro que precisa elevar o nível. Quem eu gostei muito foram não Jim Wade mais ou menos. Mas eu gostei muito de Max Strus, gostei muito de Jalen Tyson, gostei muito de Sam Merrill, né? Gostei muito de Dennis Schroeder, que inclusive venceu um desses jogos para Cleveland, né? O jogo 5, né? Que ele meteu 19 pontos no último quarto. Foi o jogo 5, não foi? Não, 19 não, 11. Acho que foi o jogo 5. Ele ganhou um jogo para Cleveland, né? Então, eu gostei muito dos role players de Cleveland. As duas estrelas e o próprio Evan Mobley, eu acho que eles precisam ser melhores. Inclusive, mais um jogo, qualquer coisa do Mobley, né? Jogo 7, decisivo, mano. O cara tentou 7 arremessos, é muito pouco, né? É muito pouco, né? O Kenny Atkinson também teve momentos muito ruins na série, né? Alguns ajustes que eu não gostei tanto. Hoje eu gostei muito do que ele fez no intervalo, tá? As rotações que ele usou depois do intervalo foram muito boas. Isso tem que ser falado. Mas a série do Kenny Atkinson eu achei... na maioria das vezes o Rajakovic foi mais técnico do que o Kenny Atkinson nessa série. Então é outro que tem que fazer um trabalho melhor. Mas enfim... Obviamente o Cavs vai ter chance contra Detroit. Não é favorito, né? Já adiantando aqui, eu acho que Detroit é favorito nessa série. Mas, enfim. São dois times que disputaram o jogo 7 que não eram pra disputar, né? Tanto o Pistons como o Cavs, na minha visão, e eu acho que na visão de todo mundo, deveriam ter terminado suas séries mais rápido, né? Então, vamos ver. Eu acho o Detroit favorito. Sou mais Detroit nesse embate contra Cleveland. Apesar de eu achar que Cleveland, ofensivamente, tem mais talento do que Detroit, eu acho que a defesa do Pistons vai dar muito trabalho para esse time do Cavs, cara. O Raptors deixou muito claro que pressionar no ponto de ataque de Cleveland te faz, né, ficar numa posição boa para ganhar jogo. E Detroit é um dos times que melhor marca no ponto de ataque, né? Que melhor pressiona no ponto de ataque. Com o All-Star Thompson ali, com o próprio Cade. Então eu acho que Cleveland vai ter muito trabalho para lidar com a defesa do Pistons. E eu acho que Cleveland vai ter um trabalho absurdo com o Cade Cunningham. Porque se o Scottie Barnes fez a festa, imagina o Cade Cunningham. Então eu acho que Cleveland vai ter muita dificuldade. Mas não é impossível ganhar, não. Mas eu vou deixar pra falar mais sobre isso no Switch TV Show dessa segunda-feira. Pessoal, é isso. Nossa. É isso, viu? Eu ia falar é isso, tá? E aí eu misturei com é isso, viu? E virou um é isso, tio. É isso, tio. É isso, gente. Obrigado pela audiência nessa madrugada. Perdão pela demora, tá? Meu cochilinho realmente foi mais longo do que deveria, mas tá aí. Importante que o vídeo saiu, né? A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, deixa os comentários aí que é importante também. Valeu, beijo e tchau.